um para bispos, né? E outros para pastores. É um ministério, é um dom de Deus. Não somos nós que escolhemos ser pastores, a Bíblia é bem clara, é Deus que escolhe. Tem tantas pessoas que estão no chamado errado, por isso que as coisas não dão certo. Tem muitas pessoas que querem ser. Quando a Bíblia fala desejo episcopato, mas é o desejo criado por Deus no coração. Não é o desejo que eu quero. Eu vou acordar hoje, não quero mais ser cantor, vou ser pastor. Não quero mais ser diácono, agora vou ser um bispo. Não é um desejo nosso. É um desejo colocado por Deus. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração. Atos capítulo número 13 fala sobre isso, que a igreja de Antioquia estava orando, quando Deus levantou a Saulo e a Barnabé e colocaram as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e enviados para a obra missionária que Deus tinha preparado. Não foi uma escolha humana, porque eu quis, não. É verdade que Deus vai impulsionando a gente, vai falando conosco. Não existe nada que Deus se revele sem antes Deus não nos falar. Mas aqui há dois paralelos desse texto importante que nós precisamos entender. Primeiro, lá em Hebreus capítulo 13, a tradução original, textos originais, está falando sobre guias e mestres. Não está falando de pastores em si. Essa é a tradução mais nova, é de pastores. Mas eram os guias do povo, eram os líderes do povo, que guiava o povo antigamente, como os sacerdotes, como os líderes, o governo que existia na época. A Bíblia Sagrada diz que eles precisavam exercer o ministério deles com alegria, mas que deveria haver obediência daqueles que eram seus subordinados, aqueles que estavam ali trabalhando ou servindo as lideranças que existiam. Porque nós sabemos que desde a criação da queda do homem, a desobediência tem entrado, é uma semente maligna no coração de cada pessoa. Nós que conhecemos a Deus somos tentados todos os dias a desobedecer. Porque eu sempre falo isso, que o irmão quer uma bênção, quando não sabia nada, aprendeu 2 palavras, acabou. Já não quer mais obedecer, já acha que sabe mais, que o Espírito Santo fala comigo, que o Espírito... Se lembra de Datã, Biram e Coré, lá em Números capítulo 16? Não, Deus fala com você, Deus também fala comigo. Irmãos, aqui não é quem Deus fala ou que deixa de falar, é quem Deus coloca. É quem Deus institui como autoridade sobre a nossa vida, para nos guiar. A autoridade não é um mandatário, não é um empresário, não é um chefe, não é um cacique, mas é alguém que Deus coloca os olhos dele nessa pessoa para guiar vocês. É os olhos de Deus que estão ali sobre aquela pessoa, é a visão de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus não faz nada sem revelar o seu servo, os profetas. A Bíblia fala que o nosso Deus é o Deus que abençoa, é o Deus que faz grandes coisas, mas quando nós somos guiados, uma voz profética sobre a nossa vida. E como estou falando voz profética, eu não estou levando para esse cunho pentecostal, eu estou levando para o cunho da palavra de Deus, que nós precisamos ser guiados desde cedo. Nós falamos aqui sobre ovelhas, o Salmo 23 fala sobre isso, sobre que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Mas Ele nos faz o quê? Ele nos guia a águas tranquilas, a pastos verdejantes, e também refrigera a nossa alma, por amor do seu nome. Mas mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Aí vem a proteção do pastor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Consolar aqui não é abraçar, consolar aqui é puxar, é organizar, é trazer você de volta. Para quem não sabe, os caminhos que existiam em Jerusalém eram de montanhas com um buraco lá embaixo, precipício, e muitas vezes ovelhas se perdiam lá. E a parábola de Jesus Cristo das 99 que ele deixa para ir atrás de uma, está se referindo a isso. Aquela que está perdida, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que está no aprisco, aquela que está perdida, e os lobos estão ali para devorar, os leões estão ali para devorar, os ursos estão ali para devorar, mas ele deixa as 99 e vai atrás
daquela que está perdida e traz de volta para o seu lugar que é devido. Porque, para quem não sabe, a ovelha, ela tem uma dificuldade na visão muito grande, ela não enxerga bem. Por isso que ela se perdia muito pelo caminho que existia, que era um caminho de buraco, de pedregais que existia em Israel. Então se perdia muito, então o pastor precisava ter esse cajado para direcionar a ovelha, segurar, para que elas andassem no caminho que era o caminho correto, que era o caminho reto que deveria ser. O que é que eu estou falando sobre isso? É bem verdade que existe ovelha sem pastor, mas pastor sem ovelha não existe. Agora, ovelhas desgarradas, nós temos muito por aí. Depois desse movimento pentecostal, e eu sou pentecostal, mas sou moderno, que gosto da Bíblia, amém? Hoje em dia todo mundo se virou uma santidade individual. Deus fala comigo, fui arrebatado, não preciso de ninguém sobre a minha vida, eu vou ouvir a voz de Deus.